Foi publicada hoje a portaria que oficializa a suspensão dos repasses para entidades e associações que descontavam indevidamente parte do pagamento de segurados do INSS. Luiz Fara Monteiro, assunto que foi destaque na Câmara em Brasília. Boa noite. E lembrar que as investigações estão apenas no início, hein, Sérgio? Boa noite a você, a Cris e a todos que acompanham o Jornal da Record. O ministro Carlos Lupe participou hoje de uma audiência na Câmara dos Deputados e confirmou que as fraudes no INSS aconteciam há anos. As denúncias de fraude foram tema principal da audiência na Comissão de Previdência da Câmara dos Deputados. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, disse que toda a operação começou com apurações internas do próprio INSS. A Previdência Social tem problemas de fraude há muitos anos, não é de hoje. Toda essa operação que deflagrou-se agora para se apurar através da CGU do governo do presidente Lula, através da Polícia Federal do governo do presidente Lula, foi iniciada por uma auditoria feita pelo INSS do governo do presidente Lula para coibir fraudes e corrupção. Quem fez errado, que a polícia prove e que vá para a cadeia. O ministro admitiu que demorou a agir. Carlos Lupe foi alertado em junho de 2023, mas o Ministério só alterou as regras de descontos feitos por associações em março do ano passado. Ele foi cobrado pela oposição. Eu, honestamente, se eu sou ministro numa condição dessa, a primeira coisa eu peço para me afastar do cargo, porque acima de tudo está o seu currículo. As investigações mostram ainda que o INSS abriu exceções às próprias regras e ignorou 6 alertas sobre fraudes da Controladoria Geral da União. Durante o debate político hoje, foi discutido como ressarcir os mais de 6 milhões de aposentados prejudicados. Eu vou defender que a outra parte, eu sei que essa é a posição do próprio presidente, nós devemos assumir como responsabilidade do próprio INSS. Quem não pode levar prejuízo é aposentado e pensionista. O INSS formalizou nesta terça-feira a suspensão dos descontos em folha feitos por associações. A medida já havia sido antecipada na semana passada, depois que a operação da Polícia Federal apontou as fraudes. Os descontos de associações ainda vão aparecer na folha de pagamento do mês que vem, mas os valores vão ser devolvidos no pagamento seguinte. Não tenho dúvida que nós vivemos hoje no Brasil um dos maiores escândalos de todos os tempos, pelo número de pessoas atingidas com esses fatos. Essas adesões falsas aumentaram os descontos dos aposentados e enriqueceram diretores e servidores do INSS. Somente um procurador do Instituto acumulou patrimônio de mais de 18 milhões de reais com as fraudes. Segundo o relatório da Polícia Federal, um dos envolvidos é Antônio Carlos Camilo Antunes. Ele tinha procuração para atuar em nome de algumas entidades investigadas. Pessoas e empresas ligadas a ele receberam mais de 48 milhões de reais das associações e quase 5 milhões e meio de reais de intermediárias, em um total de mais de 53 milhões e 500 mil reais. Ele seria o responsável por distribuir o valor desviado. Segundo a PF, parte do dinheiro foi enviada ao procurador-geral do INSS, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho. Virgílio recebeu mais de 7 milhões de reais por intermédio da mulher dele, Thaisa Hoffmann Jonasson. O ex-diretor de Governança, Planejamento e Inovação do INSS, Alexandre Guimarães, recebeu mais de 313 mil reais. E o ex-diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, André Paulo Félix Fidelis, recebeu quase 1,5 milhão de reais por meio do escritório de advocacia do próprio filho. Antônio Carlos enviou ainda mais de 49 milhões de reais para a empresa usada para transferir os recursos recebidos para contas de terceiros. De acordo com a PF, pessoas e empresas relacionadas a Virgílio Antônio Ribeiro receberam quase 12 milhões de reais de empresas intermediárias das associações. Desde 2020, o procurador-geral ampliou o patrimônio em mais de 6 milhões de reais. Ao todo, foram mais de 18 milhões de reais obtidos graças à farra do INSS. O relatório da Polícia Federal é parte da ampla investigação que resultou na operação conjunta com a Controladoria Geral da União.
6 servidores do INSS foram presos, diretores afastados e o então presidente do Instituto, Alessandro Stefanuto, acabou demitido. O prejuízo estimado aos beneficiários entre 2019 e 2024 é de mais de 6 bilhões e 300 milhões de reais. 11 associações são apontadas de integrar o suposto esquema. Olha, sobre as denúncias de fraude no INSS que nós falamos agora há pouco, a defesa de Antônio Antunes afirmou que as acusações apresentadas não correspondem à realidade dos fatos, que o tempo vai garantir uma apuração adequada e que, ao longo do processo, a inocência dele será devidamente comprovada. Os demais citados na reportagem não responderam.